Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e, desde já, agradeço pela oportunidade de ter sua atenção aqui no canal Apologia com P. Tá certo? Deixe seu like, deixe aí a sua mensagem, né? As suas observações. Eu acho que sempre seus comentários vão ser importantes, quer sejam comentários positivos ou negativos, mas sempre sejam comentários respeitosos, tá certo? O canal aqui, ninguém aqui tá para ficar ouvindo bobagens de pessoas aí que estejam dispostas a arranjar confusão, briga ou algo do tipo. Nossa discussão aqui é tentar responder a questões e tentar trazer estudos que possam edificar aí a sua vida e o seu conhecimento, tá certo? No vídeo de hoje eu quero tratar um pouco sobre cristianismo, né? Continuar um pouquinho sobre a história do cristianismo, respondendo uma pergunta. O protestantismo destruiu a unidade da igreja? O movimento protestante foi um movimento que abriu a caixa de Pandora, né? E trouxe todos os males sobre a igreja de Cristo. Muitas pessoas veem o protestantismo como esse movimento que não serviu para nada positivo, esse movimento que foi um movimento cismático, né? E que simplesmente trouxe males para a igreja. Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, aqui nessa edição da Bíblia de Jerusalém católica, diz assim, João 17, versos 20 e 21. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Tá certo? Então nós vamos aqui tentar pensar um pouquinho sobre essa oração, conhecida como oração sacerdotal de Cristo, né? E que fala exatamente do desejo de Cristo de orar pela sua igreja, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos ali, para que eles sejam um, para que eles vivam em unidade e que essa unidade que eles vão buscar e na qual vão viver, que façam com que eles sejam um, né? Tanto eles como aqueles que virão, porque Cristo veio não somente para salvar aqueles que se tornaram apóstolos, mas para ser o Salvador do mundo. Por isso que o Evangelho se espalhou rapidamente em todo o mundo conhecido da época. Quando nós pensamos nessa questão, nós pensamos num tema que é interessante, que deve passar por uma reflexão sobre algumas questões. Uma delas é, geralmente, protestantes fazem uma leitura muito ocidentalizada, assim como católicos, ocidentalizada da história eclesiástica, tá? Eu chamo isso de ocidentalização da história eclesiástica, ou seja, olharmos só com a lente ocidental toda a história da igreja. A partir do ocidente, tentarmos interpretar, ler e definir o que é a história da igreja. E isso é um grande erro, porque a igreja não surge no ocidente primeiro, a igreja surge no oriente. A primeira igreja surge no Oriente, tá certo? E não no Ocidente. A igreja surge em Jerusalém. Os cristãos são pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia, tá certo? Então, nós temos que primeiro ajustar a nossa visão sobre esse assunto. E ajustamos isso como? Entendendo que a igreja, no primeiro século, já é um fenômeno, o cristianismo já é um fenômeno universal. Por isso que Inácio de Antioquia, ali entre o ano 107 e 110, ele que imita o apóstolo João, escrevendo cartas às 7 igrejas, as 7 igrejas que ele conhece, ele escreve enquanto vai para Roma para ser morto como mártir. E Inácio de Antioquia já chama a igreja de católica. Eu acho interessante, tem muita gente que fala assim, tá vendo, olha, Inácio já reconhecia que existia uma igreja centralizada em Roma. Não, pessoal, depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre a questão relacionada ao papado, mas não é essa questão. Ele chama de católica, não católica romana. A palavra católico traz o sentido ali de igreja espalhada na terra. Igreja em todo o mundo, tá certo? Em todo o mundo. Então essa igreja universal é a igreja católica. Tá? Então ele não está falando ali de católica romana, mas de católica, ou seja, a igreja espalhada em toda a terra. Então a ocidentalização da história da igreja é um problema para nós, porque a gente tenta enxergar a igreja só a partir disso. E aí
as pessoas ficam tratando, né? Muitas pessoas tratam a igreja no Ocidente, obviamente, que é a ocidentalização da história eclesiástica. O que elas fazem? Elas passam a olhar a igreja apenas como um fenômeno ocidental, né? É como se não houvesse igreja em outro lugar e como se a igreja não tivesse tido um grande avanço em toda a terra conhecida da época, em todos os continentes conhecidos da época. Além desse problema da ocidentalização da história da igreja, ou da história eclesiástica, né, que é o termo mais técnico, nós temos a chamada pentarquia, que é o quê? A igreja de Cristo, já estava no primeiro século, já tinha no primeiro século pelo menos 5 unidades maiores. Não quer dizer que só eram nessas cidades, tá, pessoal? Mas 5 unidades maiores aonde ela tinha se estabelecido, crescido, se desenvolvido, e que tinham governos aí em comunhão, mas com autonomia local. Isso é importante entendermos. Governos eclesiásticos em comunhão, mas com autonomia local. E aí, aonde são esses governos? A pentarquia, 5, Jerusalém, né, onde a igreja inicia, todo o mapa do mundo antigo ou moderno. Jerusalém continua sendo no Oriente, então a igreja é oriental, no seu nascedor, na sua origem. Então, Jerusalém, Antioquia, onde a igreja, onde os seguidores de Cristo são pela primeira vez chamados de cristãos. Depois nós temos Alexandria, no Egito. Temos Bizâncio, tá certo? Que vai ser depois chamado de Constantinopla, e vai ser a sede do Império Romano do Oriente. E nós temos Roma, a cidade eterna. A pentarquia são esses 5 locais onde existe autonomia eclesiástica, cada uma delas tem o seu patriarca, cada uma delas tem o seu bispo maior, tá? Então não existia ainda essa coisa do papado, como alguns pensam. Nós vamos ver isso um pouco depois, talvez não nesse vídeo, porque esse vídeo não tem essa intenção. Então, primeiro nós temos que entender isso. Tá, e essa pentarquia, que tem autonomia própria, essa pentarquia tem unidade? Ela não teve nenhum probleminha? Ela está toda bonitinha, tudo legal? Então, conflitos vão surgir com a intromissão de alguns em decisões conciliares universais. Então, vão ter um conjunto de concílios, você já deve ter ouvido nos concílios universais da igreja, né? Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, né? Então, alguns dos concílios, eu citei aí 4 concílios, a Igreja Católica tem 21 concílios que ela admite, tá? A Igreja Ortodoxa 7, e tem igrejas ortodoxas que admitem só 3, né? Niceia, Constantinopla e Éfeso. Então, a coisa não é tão simples assim. Porque os protestantes, eles não aceitam os concílios da igreja. Então, não são só os protestantes que não aceitam os 21 concílios da igreja. A igreja no Oriente também não aceitou, tá? Então, essa lista é bem restrita no Oriente. Mas, olha que fenômeno interessante. Em 482, depois de Cristo, obviamente, tem um problema bem sério entre o patriarca de Constantinopla, tá? O patriarca de Constantinopla, que é Acácio. Ele vai entrar em disputa, e aí tudo vão ser disputas políticas, tá certo? Com a teologia no meio. Então, olha que coisa interessante. Enquanto não começaram os concílios, enquanto não tínhamos os chamados concílios ecumênicos ou universais, né, esses concílios que foram convocados os representantes do Oriente e do Ocidente se reunirem e discutirem teologia, a questão de Ário, a questão de Nestório, a questão de um credo trinitariano, todos esses pontos, a questão do Theotokos, né, Maria como sendo ou não a mãe de Deus, ou a portadora de Deus, né, mãe portadora, ou o Christotokos, né, ou seja, não, ela é portadora do Cristo. Então essas discussões que eram discussões que foram acirradas. Enquanto a igreja tinha sua autonomia local, enquanto as igrejas possuíam seus governos locais, seus chamados patriarcados locais, com seus bispos ali tendo autoridade e resolvendo as questões, e com os presbíteros e aquela coisa toda, estava indo relativamente bem.
A partir dos concílios universais entram questões políticas, questões de preferência doutrinária, questões de um governo achar que o outro não foi, que um líder está querendo se meter ou tomar decisões que não eram bem vistas aos olhos do outro, e isso aconteceu vários problemas. Um deles foi o grande cisma de Acácio, em 482, tá? Acácio, que era, como já mencionei, patriarca de Constantinopla, e que vai entrar em choque sobre algumas questões curiosas. Uma delas eram as decisões de Calcedônia, e também a questão relacionada ao monofisismo, a ideia de que Jesus tinha uma só natureza. Eu sei que essa discussão veio, né, a partir do bispo de Roma, o Félix III, e que acabou havendo a excomunhão de Félix por parte do patriarca de Constantinopla, Acácio. Isso foi chamado de cisma de Acácio. Nós estamos falando aí já na segunda metade do quinto século, tá? 482. Então, dizer que a igreja nunca teve rupturas dessa unidade, tá? E dizer que toda a ruptura da unidade foi o outro contra a igreja verdadeira, não é bem assim. Não é bem assim, pessoal. Houve ruptura? Houve. Essa questão do Acácio durou aí mais ou menos 30 anos. Quando ele morreu, aí superaram isso. Superaram, né? Superaram. Então, dizer que na história da igreja o protestantismo foi sempre aquele que causou a ruptura e que os outros movimentos estavam tudo bonitinho, estava tudo legalzinho, a igreja estava bem até, não é bem assim, tá? E aí nós temos um outro problema que vai se estender depois e que vai estourar em 1054, que é a cisma do Oriente. A partir de 1054, a igreja do Oriente vai se separar no sentido de não ter mais comunhão com a igreja do Ocidente, pessoal. E aí, a igreja do Ocidente vai ser aquela que vai excomungar a igreja do Oriente, ou o líder da igreja do Oriente, e vice-versa. Ou seja, a igreja rompeu a sua unidade. Essa unidade que sempre foi muito difícil de ser mantida, tá? Então, essa ideia de que a igreja romana, ela dominava tudo, e que todos os concílios da igreja, principalmente os concílios ecumênicos, foram convocados pelo líder de Roma, pelo bispo de Roma, né? Dirigidos pelo bispo de Roma. E tudo. É bobagem, isso não ocorreu. Aliás, o bispo de Roma, no sentido de convocação desses concílios universais, ou ecumênicos chamados, é pífimo, mínimo. Ele é algo que não faz muito sentido você acreditar. Não, esse pessoal foi o pessoal que convocou tudo. Constantinopla, que é o segundo concílio, né, não teve nenhuma representação da igreja de Roma. Isso quem fala não sou eu, quem fala é o Christopher Belito, historiador da igreja católica, que escreveu lá aquele livro sobre os 21 concílios da igreja. Tá certo? Então ele diz que no concílio de Constantinopla não existe representante de Roma. E não houve, de fato, né, esses concílios, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, tudo no Oriente, não houve nesses concílios essa grande movimentação da igreja ocidental. Então isso é uma bobagem. Houve a cisma do Oriente, em 1054, e essa cisma do Oriente em 1054, tá? Essa cisma do Oriente, em 1054, ela vai causar a grande ruptura da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. Estamos falando de alguns séculos antes da Reforma Protestante, quase 5 séculos antes da Reforma Protestante. Certo? 1054, 1517, tem um tempinho, não tem? Então, essa unidade já tinha sido rompida há muito tempo. Existiam igrejas distanciadas, tá? Cujo contato com essas sedes maiores era quase inexistentes, pessoal. O cristianismo cresceu muito, muito, mas muito mesmo do primeiro século. E nos séculos seguintes, né? Aí você tem, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Grega. Ela não faz parte da unidade de fé com o catolicismo romano, desde 1054, desde essa ruptura. Até hoje, não tem comunhão. As duas, a Igreja Católica excomungou
a igreja ortodoxa excomungou a igreja católica romana. Então, não existe comunhão. As duas estão, uma para a outra, desligadas do corpo de Cristo. Por isso que alguém que está numa missa católica não pode, eu gosto do rito ortodoxo, eu vou lá na igreja ortodoxa, ou eu gosto. Isso não é aceito. Isso não é aceito. Tá certo? Não é como igreja protestante, que você está numa batista, vai lá na presbiteriana, da presbiteriana vai lá na metodista vai lá na Assembleia de Deus. Não funciona assim não, pessoal. Tá? Excomungar, sem estarem na unidade do corpo. Então, são pontos interessantes para a gente lembrar sobre essa questão. E eu, como esse vídeo está um pouquinho longo, além do que eu queria fazer, eu vou dar continuidade a esse assunto num outro vídeo, tá certo? Para que a gente possa aí se aprofundar um pouquinho mais, sem fazer um vídeo muito cansativo e longo. Que Deus te abençoe e eu espero que você fique aí com essas questões interessantes. Ocidentalização, pentarquia, tá? E a cisma do Oriente. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essas igrejas divididas e mostrar aí que essa unidade é uma unidade mais aparente, que teria sido rompida finalmente pelo protestantismo, mas que não é real. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aguarda aí a parte 2 do nosso vídeo. Que Deus te abençoe.